Legal, já estamos de volta com o programa Conexão de hoje, sempre em nome de Unimed Marília, cuidar de você. Este é o plano. Com a gente também Oral Sim, implantes dentários, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil. Também está com a gente a Proeste Nissan, na Tiradentes 1268, na Proeste Nissan dá negócio. Olha, o programa Conexão de hoje está batendo um papo aqui sobre diabetes. Próximo dia 14 é o Dia Mundial do Diabetes e a gente já conversou com o Dr. Pascoal Tomazella e agora a gente vai bater um papo com a nutricionista Débora Garcia. Débora, que é nutricionista da Unimed Marília, está aqui com a gente. Débora, obrigado pela tua presença, uma alegria te receber aqui, tudo bem? Obrigada, eu que agradeço o convite em nome da Unimed e é muito bom poder falar sobre esse assunto, poder passar o nosso conhecimento e experiência, para que as pessoas cada vez saibam a importância dos alimentos, como o próprio doutor disse, né? É de extrema importância. A gente vai conhecer uns alimentos essa noite que pode atrapalhar ou ajudar no controle do diabetes. Aliás, a gente traz até assim como proposta de verdades e mitos, mitos e verdades com relação aos alimentos, né? O que pode e o que não pode. Como é que a gente pode abordar essa questão aí? Na verdade, tudo posso, tudo pode, mas nem tudo me convém. Isso é bíblico, hein? Paulo já dizia isso. Pois é. Então, assim, eu prefiro falar que alguns alimentos podem descontrolar e outros controlar. Então, não é questão de pode ou não pode. Alguns podem mais, outros podem um pouquinho menos, né? Um pouco mais de cautela ao ser consumidos. Olha, e aí a gente tem aí alguns alimentos que podem realmente aumentar as taxas de diabetes com relação ao açúcar e tal. Isso, aumentar a glicose no sangue, exatamente. Os alimentos, por exemplo, com índice glicêmico e carga glicêmica alta, como as farinhas brancas, os pães, massas, macarrão, que às vezes as pessoas gostam muito, mas não tem muita noção e tem uma carga glicêmica e um índice glicêmico muito alto, e isso acaba gerando um pico de glicose no sangue e isso descontrola bem, né, quem faz esse controle do diabetes. Então é muito importante cuidar para esses alimentos serem consumidos um pouquinho menos. É interessante isso, porque a gente faz muita associação à questão do açúcar, né? Do doce em si. Exatamente. Mas quer dizer, essa coisa das farinhas, a farinha branca e tal, acaba sendo prejudicial em excesso. Isso. Simples pãozinho, até o pão integral a gente tem que tomar cuidado, porque assim, a diferença dos alimentos integrais e das farinhas brancas, na verdade a quantidade de carboidrato é a mesma e até o valor calórico. Então, se você consumir uma quantidade muito grande, também vai alterar num balanço total de carboidratos que você tem que ingerir ao dia. Então, não é porque é integral que eu posso consumir mais, não é porque eu troquei o arroz branco pelo arroz integral que eu vou consumir uma quantidade maior que não vai me atrapalhar em nada. Atrapalha. E assim, também trazendo essa parte de mito e verdade, então eu não posso mais comer o arroz branco. Até pode. Sabe por que você pode? Porque você vai combinar outros alimentos que vai baixar um pouquinho o índice glicêmico e a velocidade de absorção desse carboidrato do arroz. Então, o que eu falo para você, comer um arroz puro ali, não, realmente não é bom. Mas comer uma quantidade de arroz branco controlada, associada a uma proteína, um frango, um ovo, aos vegetais, verduras e legumes, não tem problema nenhum. E aí você pode revezar esses alimentos, né? Então, na parte dos carboidratos, a gente pode usar uma batata doce, uma mandioquinha, inhame. Então, reveza. Não é todo dia esse arroz branco, mas você pode comer o arroz branco. Né? Quer dizer, aí a gente vem novamente ao encontro que nós podemos tudo, né? Mas tudo com muito critério. Isso, tudo bem controlado e consciente. E é muito difícil essa educação, né, nutricional para os pacientes dela? Depois acho que a psicóloga vai poder falar um pouquinho melhor, mas é difícil, porque em si, uma mudança é difícil para todos. Então, o primeiro momento que ele descobre ou que está alterando a glicemia dele, ele já passa 1000 coisas na cabeça desse paciente. Não posso mais isso, não posso mais aquilo. E é uma doença silenciosa que você não sente dor nenhuma. Então, às vezes, ele até esquece se
conforma e acaba fazendo tudo errado. Então, marcar uma consulta com o nutricionista, realmente aceitar aquele encaminhamento médico e tentar evoluindo a cada consulta. Não precisa ser radical na primeira consulta. A gente não consegue fazer isso com todos os pacientes, mas de pouquinho em pouquinho ele for entendendo e melhorando, já vai ajudar muito no controle do diabetes dele. Interessante porque a gente tem, até o doutor Tomazella falou um pouquinho, essa questão cultural mesmo da nossa alimentação que vai aí realmente se chocar, né, com aquilo que deveria ser. Especialmente quando a gente fala de mudar o pãozinho, né? Pãozinho com manteiga. Esse é difícil mexer, né? Então, assim, às vezes os pacientes assustam. Mas eu vou comer um ovo de manhã, né? Como é isso, né? Então, assim, é difícil essa adesão. Porém, eu tenho resultados, assim, bem bacanas. O paciente fala, Débora, consegui. E eles vêm todo felizes contar depois, consegui colocar o ovo de manhã. Olha, tirei o pãozinho, consegui pôr metade do pãozinho, sabe? Então, a gente vai aos poucos com essa evolução. E essas combinações que vocês passam assim acabam ajudando muito no dia a dia deles, né? Ajuda na saciedade, ajuda na disposição, até na função hormonal dos pacientes também. O doutor também depois poderia falar melhor sobre isso, né? Mas de uma forma geral, no sono, tudo. Como ele disse, a atividade física também a gente indica bastante. Por quê? Quando a gente tem muita glicose no nosso sangue e a gente tem essa resistência à insulina, os pacientes obesos, como o doutor disse, né, todos esses fatores, é difícil ela entrar. Então, o receptor, ele acaba ficando fechado e não entra a glicose na célula, por isso fica circulando na corrente sanguínea. E quando a gente faz atividade física, esse receptor abre e aí entra mais glicose. Então, eu falo, sabia que a atividade física, o exercício, ele é um remédio natural? Então, a gente tem que bater bem nessa tecla, porque não é só o medicamento e a alimentação, é o conjunto. E como o doutor disse também, o paciente, ele pode retroceder, voltar a ser um paciente normal, sem a diabetes, né? Sem esse descontrole glicêmico. Às vezes pode até tirar o medicamento. Agora, uma pergunta que eu sei que as pessoas têm muita dúvida com relação às frutas, Débora. Porque as frutas, elas culturalmente nos passam aquele ar de inofensivas e de que fruta está tudo natural, está tudo bem, saudável, é saudável. pode, Como né? é que é isso? O diabético, ele tem que ter esse controle também, como eu disse, dos alimentos integrais, também das frutas e dos alimentos naturais. Então, eu sempre falo assim, não está proibido eu comer uma manga, uma banana, porém, vamos saber como que a gente come. Se comer uma banana de manhã, você não vai colocar uma manga à tarde, uma mamão à noite, todas essas frutas que concentram bastante açúcar. Então, hoje tem uma manga? Come uma manga. A próxima fruta que você vai comer, o diabético, ele tem que ficar mais ou menos máximo umas 3 frutas e colocar na próxima fruta morango, que não tem muito açúcar, um kiwi, de repente, goiaba, frutas com casca. Pode comer laranja? Pode comer a laranja, se possível com um pouco de bagaço. O suco também já é complicado, falando assim em relação às frutas, porque se você faz um suco com lá 3, 4 laranjas, você tem uma quantidade grande de carboidrato que vai virar açúcar no seu sangue, né? Então a gente tem umas 30 gramas às vezes de carboidrato no suco de laranja. E aí você colocou após o almoço, que aí já vai ter ali ou um arroz, ou uma batata, ou uma mandioca, então já ficou muito. E aí vai dar aquele aumento da glicemia mesmo. Ô Débora, e quais são os alimentos assim que são, que a gente pode chamar assim de heróis do diabetes? Existem alguns? Existem os superalimentos que a gente pode chamar. Sim. Ó, a gente tem uma lista mais ou menos, vamos começar já, vai. A canela é uma especiaria, um superalimento que ajuda a regular bem a glicemia, tanto dos pré-diabéticos e diabéticos. Então, ela pode ser consumida em pó, em forma de chá, sempre sem açúcar. E, o mel também, vamos falar do mel depois, me lembre. O abacate. O paciente diabético, ele precisa consumir mais antioxidantes, porque os vasos sanguíneos, artérias, eles se oxidam mais facilmente. E aí, igual o doutor falou, problemas cardiovasculares, então aumenta o depósito de colesterol nessas artérias. E o que a gente tem que consumir? Antioxidantes. O abacate é rico em glutationa,
banana, bastante oxidante, das frutas vermelhas também podem ser incluídos, né? A gente também tem a aveia como um alimento rico em fibras, com bastante cromo e zinco, que também são dois minerais que os diabéticos precisam consumir. O cromo ajuda também a regular aquela questão dos receptores que eu disse no início. Então a gente pode colocar a aveia, melhor, farelo de aveia. Isso, pode consumir em flocos? Também, mas se quiser misturar os dois, só que o farelo ele tem mais propriedades ainda. Isso. E as proteínas, então as proteínas magras, né? O ovo, menos frito, o frango, os peixes brancos podem ser consumidos também, que são esses super alimentos que a gente pode colocar. E em relação ao mel, antes que eu me esqueça, também cai nesse mesmo contexto que a gente falou, é saudável, então eu vou trocar o açúcar pelo mel. Os diabéticos têm que tomar cuidado, porque ele também tem um índice glicêmico um pouco mais alto, então é melhor a gente segurar um pouquinho. E aí a gente pode usar algum adoçante, de preferência o de origem natural, que seria o stevia, porque os outros adoçantes são sintéticos. E aí as nutricionistas a gente acaba não recomendando muito esses adoçantes sintéticos. Ó, a gente está caminhando para o final aqui, mas eu queria que você falasse um pouco também dessa questão do diet, do light, isso, como é que isso funciona para o diabético? Os diabéticos têm que prestar atenção no diet. Todos os alimentos que estiverem escrito diet, quer dizer que são isentos de açúcar, não tem açúcar. O light já tem que tomar cuidado, porque não é redução de açúcar. Pode ser redução pela legislação de qualquer nutriente que tenha no alimento. Então pode ser de sódio, pode ser de gordura, então cuidado. Não necessariamente de açúcar. Isso, então cuidado. O diet vai ser sempre específico em relação ao açúcar. Diet é garantido, então, para Legal. Débora, quero te agradecer muito pela presença aqui, obrigado pela tua presença e espero recebê-la numa outra oportunidade. Obrigada. Débora Garcia é nutricionista da Unimed e participou com a gente aqui nesse segundo bloco. A gente vai para o intervalo, volta para falar com a psicóloga, a Ana Carolina Tosoni, que está aqui também, psicóloga da Unimed Marília, e vai falar conosco também sobre diabetes. Vale a pena você ficar aí, não sai daí não. Você que está assistindo aí pelo Facebook, compartilhe para que mais e mais pessoas tenham acesso a essa informação. A gente vai rapidinho para o intervalo. Neste intervalo é a hora da participação do Dr. Marcelo Rodrigues, da nossa querida Oralcim, parceiro aqui do programa. Diga lá, doutor. Eu recebo agora o doutor Marcelo Rodrigues, da nossa querida Oralcim. Tudo bem, doutor? Marcos, tudo bem? Tudo jóia. Doutor, olha, muita gente querendo saber, o implante dentário provoca mau hálito? Olha, essa é uma questão muito comum mesmo. As pessoas têm essa visão, essa impressão de que vai causar mau hálito. Mas a gente tem que entender que tanto o dente quanto o implante dentário, quando não bem higienizados, quando você não tem o cuidado de usar o fio dental, a escovação rotineira, elas acabam trazendo mau hálito. E ainda por cima, doenças muito mais graves, como processos inflamatórios de gengiva, sangramento. Então, na verdade, não é o implante, né? São a falta do cuidado ideal. Infelizmente, a gente tem que trazer para as pessoas cada vez mais o que faltou no passado. Aquela orientação, como usar o fio dental, que é antes de fazer a escovação. Parece que é um desafio ainda as pessoas usarem da maneira adequada, né, doutor? Com certeza, as pessoas sofrem muito porque foi negligenciado a demonstração. Então, só se fala muito em use o fio dental, mas não fala como usar o fio dental. Então, o ideal é antes da escovação, passar o fio dental em frente ao espelho, fazer a escovação atingindo todos os lados do dente, que pra gente acabam sendo só 3, né? O de fora, o de dentro e o de cima. E aí fazer isso repetidamente. Então, é a hora que acorda, é depois do café da manhã, é após o almoço, após a janta, antes de deitar. Eu sempre brinco com os pacientes, nunca deite sem fazer o uso do fio dental, da escovação, e se puder encaixar um bochecho com antisséptico, vai ficar perfeito. O segredo está então na higienização, né, doutor? Isso é o segredo de tudo, e nada vai substituir aquilo que é tão perfeito. Não tem nada que substitua o que a natureza fez, que é o nosso dente natural. Mas tanto o implante quanto o dente merecem esse cuidado diário e que vão trazer à pessoa a oportunidade de viver toda a sua vida com esse elemento, curtindo todos os prazeres da família. Tire suas dúvidas com a Oralcim, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil. Agende uma avaliação, 99600-2707. Obrigado, doutor, e até a próxima. Eu que agradeço, Marco. Uma ótima noite. Até já.